Jesus, explica aí, no teu olhar, assim, o Vale do Amanhecer. O que é o Vale do Amanhecer? O Vale do Amanhecer em si é uma ordem espiritualista cristã, onde ela traz, através da caridade em benefício ao próximo, através da cura física e espiritual, todo um contexto de humildade, amor e tolerância, pois desde o atendimento até a inicialização dos médiuns não existe o custo, a cobrança e o ato do financeiro, né? Porque todo aquele, independentemente de classe, quando ele chega ao Vale do Amanhecer, não é cobrado. Existe a questão da cobrança física, no caso o material, o dinheiro, né? Então todo aquele paciente que seja, independentemente de classe média, ele vai ser atendido, ele vai ser consultado sem cobrança nenhuma, totalmente 0800. Então aqui a gente trata o corpo físico e trata o espiritual, através da mediunidade que vai vir através das entidades, preto velho, caboclo e médico de cura. O Vale do Amanhecer, no caso, ele é tipo ele é um hospital espiritual, não é isso? E aí que trabalha na cura desobsessiva. Isso. O atendimento aqui, o primeiro passo é de alguém que chega aqui para ser atendido. Me fala. Dentro do Vale do Amanhecer, o primeiro passo que o paciente recebe é através da recepção. É um médico que é especializado para recepcionar o paciente e dar toda a condição necessária para que ele possa ser bem atendido no primeiro trabalho, que é o trono. Que aí é justamente o coração do Vale do Amanhecer, é o coração do templo, né? É lá onde ele vai ter o primeiro contato com a espiritualidade, é onde vai ter um preto velho que vai consultar ele e vai fazer a primeira limpeza de aura e a primeira limpeza espiritual. Mas existe justamente esse médico que se chama recepcionista, que vai dar o primeiro contato e o primeiro ato, né? Que é bem singelo e bem humilde em demonstrar o templo, demonstrar os nossos pontos. Esse primeiro momento é um atendimento que acontece com 2 médios, no atendimento do trono, como a gente chama, é uma mesa onde 2 médios atendem, e vai ter o médio de incorporação, que é o médio apará, e o médio doutrinador, que é o que guia o trabalho. Senta esses 2 médios e o médio doutrinador ele faz a chamada da espiritualidade de luz. Isso. E aí nesse momento a espiritualidade de luz ela incorpora no médio de incorporação. Isso. E começa a conversar. O espírito de luz começa a conversar com o paciente, atender, fazer uma limpeza, orientar. Que é justamente o primeiro contato físico que vem através do recepcionista, que ele vai conduzir até o trono. Nesse trabalho vai ter o doutrinador e o apará. Vai ser um casal que em totalmente sigilo, junto com a entidade que está ali, que é o preto velho, vai atender o paciente. Nesse segredo, o paciente pode falar e relatar tudo aquilo que está acontecendo na vida física dele. Aí vai ser retirado dele todas as cargas negativas de ódio, ciúme ou desespero. Tudo aquilo que atrapalha a vida física ou a vida espiritual. A cura desobsessiva, né? Toda uma limpeza. Por exemplo, você chega, por exemplo, você chega com um pessoal de meio pesado, meio carregado, de repente tem alguns espíritos obsessores lhe acompanhando. E aí, quando você chega aqui, nesse atendimento, esses espíritos eles são doutrinados e elevados para um melhor lugar. Para um plano espiritual. Eles são levados para o plano espiritual. Eles têm essa oportunidade de sair dessa vida, desse sofrimento, de estar obsediando alguém para seguir por um caminho de luz. Aqui vai ter toda uma corte espiritual esperando esses espíritos obsessores que vêm junto com os pacientes. Isso. E me explica a mediunidade, o médio doutrinador e o médio apará. O contexto da mediunidade, você já nasce com a mediunidade, porque a mediunidade é justamente uma fagulha divina que já vem no seu espírito. Ela vem através dos grandes transcendentes. Então, de reencarnação em reencarnação. Vale ressaltar justamente que a gente acredita nessa parte reencarnatória, porque é justamente a reencarnação para a gente é a misericórdia de Deus, é mais uma chance que Ele nos dá de nos redimir daquele mal que a gente fez no passado. Então, a mediunidade, o doutrinador é aquele que auxilia na comunicação entre o espírito sofredor e a entidade, que ali é o esclarecimento que o doutrinador vai dar aquele espírito que está sendo obsediado, ele vai dizer onde é que ele está, para onde ele vai, qual a situação dele. É muito importante esse primeiro contato. E o contexto do preto velho, que é justamente a comunicação diretamente com o paciente. O símbolo do doutrinador, o doutrinador ele sempre vai ter uma cruz nas costas,
o aparar sempre um triângulo, nas costas e na fita. Isso. Como eu estou falando aqui com o Gesso tem o símbolo ali, ó, do triângulo. O Gesso é o médio de incorporação. Eu falo com um pouco de propriedade que eu fiz parte do Vale do Amanhecer, eu era doutrinador. E é como, em outras palavras, assim, é como o Gesso falou, esse trabalho do doutrinador é isso. Nesse momento que a espiritualidade de luz está atendendo o paciente, esses espíritos obsessores que chegaram com o paciente, eles começam a interferir, e aí eles conseguem manter contato através do médio de incorporação. E aí o trabalho da gente, doutrinador, é doutrinar esses espíritos para um melhor caminho. Então, assim, é uma via que é a caridade de todos os lados, porque a gente não só auxilia o paciente que chega aqui em busca dessa limpeza energética, dessa cura desobsessiva, como a gente também está auxiliando esse espírito que está perdido, esse espírito que como a gente diz, que está vagando, que está aqui perdido na Terra, em desequilíbrio, a gente ajuda ele. E aí a gente mostra que a esse espírito que só através do amor e do perdão é que ele vai encontrar equilíbrio na mente dele e harmonia no coração. O doutrinador é justamente aquele médium que possui em seu radar o símbolo da cruz e o manto, que representa justamente aquele Jesus, o caminheiro, foi o Jesus que curou o leproso, que fez o cego enxergar, entendeu? É aquele que proporciona a cura. E o médium de incorporação, ele possui justamente um triângulo que representa amor, humildade e tolerância, e o evangelho no meio. A cor vermelha, que está justamente dentro do radar, significa a cura desobsessiva. A fita no total significa a cura através do conhecimento. Então, todo um médium que é lapidado dentro do Vale do Amanhecer, ele traz um conhecimento para se doutrinar o espírito que está ali necessitando do auxílio para ser encaminhado a uma casa transitória. Dentro desse atendimento, o paciente é atendido normalmente pelo Preto Velho, que é uma espiritualidade de luz, e tem os caboclos e tem os médicos de cura. E acontece, às vezes, o atendimento do Preto Velho, o Preto Velho ele trabalha no amor, né? E às vezes a pessoa chega com um espírito obsessor que insiste em estar ali, que a doutrina ela não funciona muito com aquele espírito. E aí o Preto Velho ele dá a passagem para uma outra espiritualidade que são os caboclos. E os caboclos, eles, vamos dizer assim, é como se ele vem mais na razão, né? Se aquele espírito ali não tem muito acordo com ele, não quer sair daquele tragédia, o caboclo ele vem para de fato retirar aquele espírito dali, para levar dali. Me fala agora no teu ver essa diferença do Preto Velho e caboclo. Porque, por exemplo, o Preto Velho é muito calmo, muito tranquilo. E aí quando chega o caboclo chega, né, com mais, como é que diz? Com mais veracidade, né? Com mais rígido. Com mais firmeza. Com mais firmeza ali, ele tem aquele gesto, bate no peito, se identifica, diz qual é o caboclo. O contexto da incorporação dos pretos velhos, ele traz justamente uma linguagem mais humilde e mais singela, para justamente ter a concepção e a percepção do paciente nessa comunicação. Porque aí ele traz a humildade, entendeu? Para que tenha a comunicação perfeita com o paciente. Então ele vai conversando no linguajar brejeiro, naquele linguajar bem humilde, para que o paciente também tenha a confiança de se abrir no trabalho de trono. Caso tenha uma corrente mais densa ou mais pesada, aí nisso o caboclo vem e aí retira essa corrente mais densa ou mais pesada, que aí já leva para o doutrinador essa corrente, onde ele vai trazer a comunicação para poder elevar os planos espirituais. Enfim, e após esse atendimento, o Preto Velho, ele indica, ele dá muito conselho, ele faz essa limpeza no paciente, mas também, às vezes, ele pede para você fazer algum trabalho na casa, que tem alguns trabalhos que são feitos na casa, que vai ajudar nessa cura. Eu vou dar um exemplo, tem um trabalho, por exemplo, um trabalho de cura, que é um trabalho da casa, onde, num templo como aqui, que é um templo evangélico, tem algumas camas, o paciente deita na cama, o médium de incorporação incorpora o médico de cura, e aí esse médico faz essa cura. Enfim, e outros trabalhos que tem aqui na casa. Falar um pouco da mesa, a mesa evangélica. O trabalho de mesa evangélica, em um contexto geral,
ela traz justamente o magnético de todos os médiuns e pacientes que estão na casa. A partir do momento que a mesa evangélica é tocada a sineta e é montada, tanto no plano físico como no plano espiritual, toda energia negativa de ódio, ciúme, desespero ou todo espírito que esteja negativo atrapalhando a vida do médium ou do paciente é puxado imediatamente para o trabalho de mesa. Aí o doutrinador dá o corte e auxilia na comunicação, dizendo para aquele espírito onde ele está e para onde ele vai, e eleva ele para os planos espirituais. Já trabalhei muito em mesa e na mesa senta vários médios de incorporação e vários doutrinadores atrás. Eles ficam em pé, justamente quando inicia o trabalho, e aí todos esses espíritos que estão sofredores, como a gente fala, que estão ali perdidos, eles incorporam todos eles ali nos médios de incorporação, e a gente que é doutrinador, eu já fui doutrinador aqui do Vale, e a gente doutrinava esses espíritos para elevar eles para um plano superior. E é um trabalho muito lindo, é um trabalho de auxílio também aos espíritos, né? A gente está falando assim do Vale de uma forma muito simples, a gente está falando dos primeiros passos, é muito mais complexo, mas o interesse da gente é mostrar o Vale como um lugar de acolhimento, um lugar de muito amor, entendeu? Um hospital espiritual onde trata isso, a cura desobsessiva. Você chega, de repente está obsediado por algum espírito, chega com alguns espíritos te acompanhando, e aí esse espírito daqui, os médios do Vale fazem esse espírito seguir para outro caminho e fazer essa limpeza em você, dessa libertação desses espíritos e da libertação também dos espíritos, de sair dessa energia de sofrimento ali que eles estão vivendo, de estar aqui obsediando e, enfim, trazendo esse esclarecimento para o espírito. O que a gente está falando aqui do Vale é uma coisa muito simples, é um lugar de amor, onde você chega e é atendido e sai bem, e todo mundo vai lhe receber bem e ninguém vai lhe cobrar nada para isso, é isso. A gente fala assim, para uma pessoa que tem interesse de vir aqui no Vale, o que é que tu dirias? A pessoa que por acaso tenha a curiosidade ou queira conhecer o Vale do Amanhecer, seja bem-vindo, tanto ao nosso templo, que é aqui em Barra de Jangada, ou em qualquer outro templo, instituição do Vale do Amanhecer, você vai ser sempre bem recebida, porque temos médiuns preparados e capacitados para isso. De antemão, eu peço muito obrigado, né, ao canal Sertão Místico por estar aqui presente com a gente na nossa humilde casa, e que sejam bem-vindos sempre, tanto ao canal como a todos aqueles que assistem. O pessoal sempre me pergunta, sempre que eu estou mostrando um rezador, alguma coisa no canal, o pessoal sempre pergunta onde é que fica, o endereço, o telefone, e às vezes é difícil porque é longe. Já o Vale, se você despertou a curiosidade, eu quero conhecer o Vale, eu estou aqui hoje no Vale, que fica na cidade de Jabotão dos Guararapes, fica aqui em Barra de Jangada, mas o Vale ele tem todo o Brasil. Eu vou dizer uma coisa que de vez em quando eu faço para saber onde tem Vale, se você for pesquisar no Google Maps, em localização, Vale do Amanhecer, de repente você nunca viu e está vendo o que é o Vale do Amanhecer hoje no vídeo, não sei onde você está, a cidade que você está do Brasil, mas pode pesquisar no Google Maps, ao seu redor, Vale do Amanhecer, você vai ver que sempre vai ter um vale por perto. Então assim, o Vale, em todo o Brasil, tem Vale do Amanhecer. Gerson, e o mentor? Quem é o mentor do Vale do Amanhecer? O mentor do Vale do Amanhecer, o patriarca que veio primeiro, através da clarividente Tia Neiva, é o Pai Seta Branca, né? Que em reencarnações passadas foi um dos caciques tupinambás, o líder da tribo Tupinambá, e mais para frente reencarnou como Francisco de Assis, assim sendo também trazendo a linhagem dos franciscanos, né, da caridade, através do benefício de uns aos outros, né? E também teve outras reencarnações em relação aos Equitumães e aos Tumuxis. Aí a gente já vai um pouquinho mais para trás, que são os Incas, os Astecas, os Maias. Mas hoje em dia a roupagem dele é o Pai Seta Branca, é o que é determinado dentro do Vale do Amanhecer, é o que trouxe a doutrina junto com a Tia Neiva desde o início. Diferente da Umbanda, que às vezes um espírito tem uma representação assim, eu não conheço, mas, por exemplo, tem um determinado santo que é um determinado orixá da Umbanda. Não é bem isso. No caso, o Pai Seta Branca, que é o mentor espiritual do Vale do Amanhecer, o Pai Seta Branca foi uma das encarnações desse espírito de luz, e em uma das outras encarnações que ele passou aqui na Terra foi São Francisco de Assis, ou seja, o Pai Seta Branca
é São Francisco de Assis, de fato. Assim, a gente, uma encarnação foi Pai Seta Branca, numa outra encarnação foi São Francisco de Assis. E outras encarnações aqui na Terra, vindo para cá para auxiliar a gente. E um contexto bem interessante também sobre o Pai Seta Branca é que Gilberto Gil, quando ele conhece o Vale do Amanhecer através de Tia Neiva, na época que ainda Gilberto Gil e Caetano Veloso era dos Novos Baianos e tal, isso aí a gente já traz um contexto de musicalidade. Ele se apaixona pela doutrina, se apaixona pela figura do Pai Seta Branca e ele traz e compõe uma música chamada Um Índio, que ele fala justamente da reencarnação Equitumã, que o índio descerá de uma estrela colorida e brilhante. Aí fala sobre a primeira reencarnação Tupinambá, do Pai Seta Branca e tal. E isso em contextos históricos estão em jornais e publicados, né? Justamente falando de Tia Neiva, Pai Seta Branca e Vale do Amanhecer. Tia Neiva foi a pessoa... Tia Neiva foi a pessoa que trouxe a doutrina aqui para a Terra, né? Que foi buscar, ela se desdobrava nos planos espirituais e nesses desdobramentos ela trouxe a doutrina aqui para a gente. Fala um pouquinho, Tia Neiva. Certo. No caso, a Tia Neiva, no começo foi muito difícil para ela pelo fato dela ser analfabeta, não saber nem escrever o próprio nome, e aí começou justamente os fenômenos. Ela era uma mulher solteira e ela tinha 4 filhos para criar. Ela já era viúva e foi a primeira caminhoneira no Brasil, na época da construção do Planalto. De Brasília, a construção de Brasília. Planalto de Brasília, toda aquela questão. E nisso, Tia Neiva, no início, foi muito complicado para ela pelo fato justamente dela ser analfabeta e ela não saber justamente o que estava acontecendo com ela, porque veio de uma família altamente católica e estava acontecendo fenômenos espirituais. Então, ela foi se desdobrando de acordo com o tempo e foi aprendendo a lidar com o fenômeno da incorporação, com o fenômeno espiritualidade e com o mentor Pai Seta Branca, que no começo se apresentava só como Cacique Seta Branca, entendeu? E aí foi se modelando e ela foi aprendendo a se desdobrar através dos planos espirituais para trazer a doutrina hoje em dia do Vale do Amanhecer, que é um contexto cabalístico em que nenhum dos trabalhos que se faz aqui você se encontra em outra casa. Você vê que são trabalhos únicos, tipo a indução, a junção, o trabalho de oráculo, o trabalho de Randa, e você não encontra em outras doutrinas, né? E nisso ela traz o contexto também de acoplar toda a potência de outra doutrina com a gente, como a Umbanda, o Candomblé, você encontra aqui dentro, o contexto maia, o contexto inca, o contexto egípcio, o contexto das pirâmides, todo um contexto reencarnatório que, querendo ou não, fez parte da história do mundo e do universo, né? No plano espiritual. Eu faço parte desde 2005. E o que é que o Vale mudou na tua vida? Eu digo que o Vale me deu o equilíbrio. Hoje eu entendo que é muita energia acumulada, né? Eu era muito impulsiva, muito impaciente, estourava fácil. E desde que eu entrei para a doutrina, eu tenho um equilíbrio hoje. Consigo pensar antes de falar, sou mais calma. O equilíbrio é uma coisa muito que eu estava falando até em outro vídeo uma vez. Muita gente tem aquela explosão energética, vamos dizer assim, que traz ansiedade, Isso. que faz você não dormir direito, que muitas vezes traz depressão. E muita gente muita gente que é cética ou que não dá muito valor à espiritualidade, não entende que aquilo ali é uma energia acumulada, uma energia espiritual acumulada que tem que ser trabalhada e acaba despertando isso. E você vê a quantidade de gente hoje tomando remédio controlado, indo para psiquiatra, psicólogo, e aí é uma coisa da espiritualidade, de estar numa doutrina, tudo isso é isso, é trabalhar essa energia e que liberta você de tudo isso, sem precisar de remédio, de nada, que não vou dizer que é em 100% dos casos, mas eu acho que em 90% dos casos essa explosão energética, vamos dizer assim, é espiritual. Né? A ciência tem que andar junto com a espiritualidade, né? Se todos os médicos físicos entendessem um pouquinho da espiritualidade, eu acho que tinha menos remédios controlados na rua. Se cuidasse primeiro desse equilíbrio espiritual, se as pessoas entendessem que nem tudo é só do corpo, é só do físico,
talvez a gente se dopasse menos de tanto remédio. Primeiro tem que cuidar da cabecinha, tem que cuidar do espiritual e depois do resto, se não der solução, né, para o que a gente procura. E aí fala um pouco da doutrina, assim, para alguém que não conhece, tem curiosidade ou que está conhecendo agora, fala um pouco do Vale, assim, deixa eu ver. O Vale do Amanhecer, ele é um hospital espiritual. Aqui a gente aceita todos os tipos de religião. Tem muitos católicos, evangélicos que frequentam o Vale do Amanhecer para cuidar do espírito. De uma maneira intensiva, vamos dizer aqui. Assim, aqui é a UTI. E depois seguem a sua religião normalmente. Mas aqui é um hospital que as pessoas procuram para ser curados. Depois que cuida dessa parte espiritual, que consegue o equilíbrio, que faz todos os trabalhos, que começa e termina o seu tratamento, a pessoa segue a sua vida normal. Se a pessoa tiver uma mediunidade muito aflorada, que não tiver o controle desse acúmulo de energia, aí possa ser que seja convidado a trabalhar na casa ou em qualquer outra para desenvolver sua mediunidade. Mas aqui tem vários trabalhos, né, que a gente faz. E é só coisa boa. As pessoas chegam doentes e têm que sair melhores. O Vale do Amanhecer é isso. Como você foi convidada num atendimento? Num atendimento. Eu era de menor ainda, eu tinha 16 anos. Quando eu vim, porque minha mãe já não aguentava mais me controlar muito. Então ela me trouxe ao Vale do Amanhecer. E no mesmo dia, mesmo eu ficando muito assustada com tudo que eu vi, né? Porque aqui é muito colorido, é muitas roupas diferentes e ninguém dá essa explicação de cara pra gente o que é cada coisa, mas tudo tem uma explicação. Mas eu aceitei de cara, eu só sabia que aqui era a minha casa. É uma intuição que não tem como explicar. Mas é muito bom. De lá pra cá eu não me arrependo. Cíntia, tu veio pra cá como paciente. Como foi? Por que tu veio assim? Paciente? Porque eu estava com um problema pessoal muito grande. E uma amiga minha me mostrou esse caminho, né? Eu já estava sem saber mais o que fazer, numa situação que eu estava passando. E aí eu pedi ajuda a ela. Como ela já tinha 20 anos que ela vinha pra cá, não exatamente só para esse, né? Para a doutrina. Aí ela me trouxe. E depois que eu saí daqui, nesse primeiro dia que eu vim, nunca mais minha vida ficou pesada, nunca mais ela ficou difícil como estava naquele momento de resolução, sabe? Nunca mais ela ficou tão... de uma forma que eu não sabia o que fazer. Então agora eu sempre sei o que fazer. E não vou deixar para trás um lugar que me ensinou a ser inteligente emocionalmente e espiritualmente falando. Exatamente como eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, cheguei dessa forma. Aquela ansiedade explodindo, sem saber o que fazer. Aquela agonia que não sabia e não tinha muita ligação com o espiritual. E normalmente quando está acontecendo isso é porque tem muito espírito cercando a gente, obsediando, e a gente vem aqui atendido, passa pelo preto velho, passa pela cura desobsessiva, e aí depois sente aquela leveza que a gente não entende rapaz, que leveza é essa, que tranquilidade é essa. E aí alguns são atendidos, outros com um nível de mediunidade elevado. Muitas vezes são convidados para trabalhar. Eu fui convidado, fui doutrinador por um tempo. Foi. E hoje não estou assim como doutrinador, porque na verdade hoje a minha missão está com o Sertão Místico, com esse canal. E enfim, e no caso tu foi convidada e... Foi, quando eu saí daqui da primeira vez, eu fui fazer os trabalhos que eles pediram em outro lugar, em outro vale. E nesse outro lugar, durante um trabalho, durante um tratamento, aí eu tive um desdobramento. Sem eu saber, lógico, né? Sem eu sentir nem nada. Simplesmente eu fui, né? E quando eu acordei, vou chamar assim, aí eles disseram que eu estava com a mediunidade muito aflorada, porém tinha que trabalhar ela para não ficar. Porque a mediunidade não trabalhada, ela também trava o teu físico, né? A tua vida física. Adoece, né? Muitas coisas que a gente não consegue resolver aqui na vida física é porque a gente está deixando de lado a espiritual. Aí eu não queria trabalhar porque eu não queria, simplesmente. Mas aí eu fiquei refletindo durante aquela semana depois que eu fui convidada, procurando um motivo. Por que eu não posso? Se todo mundo... Por que eu não quero? Por que eu estou dando desculpa se todo mundo está lá se doando, ajudando o outro?
ajudando aqueles que chegam sem saber nem o que fazer, como eu cheguei, o que é que eu faço? Eu vou viver minha vida só para mim? Né? Na verdade, eu queria ter sido chamada antes, mais nova, mais jovem. Porque aí eu vejo, caramba, foi um pouco tarde, na minha opinião, né? Mas nunca é tarde, tudo tem a hora certa, né? E o tempo certo. Mas a sensação é como se fosse tarde. Eu queria ter aprendido isso antes, ter conhecido o Vale antes. Há 20, há 30 anos atrás, tu entendeu o que eu quero dizer? Aí eu comecei, quando eu fui chamada, já comecei as aulas. Já estou sendo treinada para ser a Pará. No caso, eu fiz o teste de mediunidade, aquilo tudo, para saber o que é que eu sou, para ser encaminhada. A Pará é o médio de incorporação, é o médio que incorpora. Aqui são, as mediunidades são de Apará e doutrinador, né? O doutrinador, o que guia o trabalho, que doutrina os espíritos. E é isso. Poder ser ajudado, poder ajudar. Vale muito mais a pena. Eu lembro quando eu estava doutrinando assim, chegava uma pessoa ali, problema, cheia de problema, aí os espíritos que vinham com ela começavam a interferir lá no trabalho e através do médio de incorporação começava a falar e você começava a doutrinar e ia levar aqueles espíritos, às vezes 1, 2, 3, e de repente aquela pessoa sai dali leve, bem, não tem preço não, assim, você, né, que pague esse auxílio. A sensação que dá em quem no médio que está ajudando dessa forma, não tem nem como explicar. Porque eu já fiz muito e... Essa é a sensação, né? Quando é o dia da minha aula, porque eu ainda estou encaminhando, eu fico querendo que chegue logo o dia, né? Que chegue logo, para eu aprender logo, para que... A gente não pode apressar o tempo, mas eu estou falando só da sensação, que chegue logo o momento de eu poder ajudar alguém como eu fui ajudada, porque... sem explicação. Né? Já passei por outras crenças, outras religiões, não estou desmerecendo, acho que Deus, é um só. Mas aqui eu me encontrei, né? Aqui foi onde eu me sentia à vontade para o bem, para fazer o bem, com o bem, para fazer o bem, não tem como não ser bom, né? É verdade. Dora e... Berg. Quantos anos já na doutrina? Eu tenho 21 anos. Eu tenho 17. A princípio, nós chegamos na doutrina e ficamos um pouco até assustados. Porque a gente vem de uma formação religiosa de outros princípios de fé. E aqui, a gente busca, na essência, resgatar tudo aquilo que a gente fez de errado na vida passada. Muitas pessoas, elas acham que a gente só tem uma vida e aí se encerra. Mas nós temos a vida material e a espiritual. E aqui a gente vai fazer a preparação do espírito para outras vidas. Eu passei 9 anos como paciente, 9 anos. E os pretos velhos sempre me convidavam, eu, por algum motivo, eu não deixava a vida lá fora, né? E não aceitava. E eu cheguei na dor. Problema de saúde, a preta velha disse, se você não desenvolver sua mediunidade, você pode partir para outro plano, quer dizer, ia morrer. E quando eu cheguei em casa, nosso filho disse, mãe, a senhora tem 2 opções, ou vai ou vai. E eu mesma tinha preconceito, porque a doutrina do amanhecer é diferente de todas as doutrinas. Você vê o uniforme de trabalho, as indumentárias, é tudo diferente. Quando a gente chega, a primeira visão que a gente tem é uma coisa estranha, esquisita. Depois que a pessoa vai conhecendo, vai sabendo o que significa. E logo no começo eu fiquei com preconceito, com medo, com vergonha de tudo. Eu nem dizia que era espírita. Mas quando eu comecei, graças a Deus, estou esse tempo, há 21 anos, eu falo assim, eu não sei de nada, ainda estou a passos lentos. Mas só tenho a agradecer a Deus, ter encontrado a casa do Pai Seta Branca, que é tudo para mim. Já vivemos problemas seríssimos e graças a Deus a doutrina, ela mostra o equilíbrio. Dá o equilíbrio para nós, enfrentar os problemas da gente. Não quer dizer que você, da doutrina, você vai ficar longe de problemas. Não, os problemas chegam. Mas você tem aquela consciência que vai dar certo. Os problemas, eles sempre vão existir. Agora, quando a gente está dentro daquele caminho espiritual
que a doutrina nos pede. Simplesmente, se você tiver de acontecer uma coisa ou alguma tragédia forte, ela vai simplesmente surgir somente com uma pequena lesão. Isso aí a gente chama de merecimento. A questão do merecimento é tipo, às vezes você tem uma dívida kármica e já nasce, porque não existe coincidência, você já nasce com a programação de, por exemplo, morrer num acidente de carro, um exemplo, ou, por exemplo, perder uma perna. Mas aí diante do ajudar o próximo, do se doar na doutrina, e diante desse merecimento, você que ia perder uma perna e de repente acaba perdendo um dedo. É tipo uma coisa Exatamente. assim. Justamente. Pedimos a presença do mentor deste aparelho para que em teu santo nome venha fazer a caridade. Salve Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E essa preta véia é muito feliz em poder ajudar esses irmãos, esclarecer esses irmãos que estão assim perdidos na escuridão, viu? Tanto lá no plano físico quanto no plano espiritual, viu? Tá certo, filho? E a casa de Pai Seta Banca é a casa de Pai Seta Banca, a casa cheia de luz, cheia de amor, do amor incondicional, filho. Na graça de Deus, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Que Deus lhe pague pela presença e pela caridade.